roxinho de vocês. Como o Marcos estava dizendo, querido, pastor Ulisses, vocês conhecem. Eu estive aqui, Marcos, nos últimos 3 anos do aniversário da SEAR. Estive acompanhando ele nos últimos 3 anos. Então, eu estava fazendo a conta ali, para não me perder na matemática. Eu comecei a participar, então, desde quando a SEAR tinha 3, né? 3, porque 3º ano, 4º ano, eu quase caí nessa conta também, mas eu depois fiz a conta melhor. A matemática, de vez em quando, engana a gente, né? Então, nós estamos aqui acompanhando vocês desde o 3º ano, e acompanhando o pastor Ulisses e as coisas fluindo e acontecendo. Por último, eu estive com o pastor Ulisses 2 vezes em Minas Gerais. O pastor Ulisses é o apóstolo da Missão Sul, só que o coração dele é grande demais para ficar só no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ele tem muitos amigos no Brasil inteiro, e todo mundo quer ser ministrado, ser tocado pelo amor, pela simplicidade. Então, ele que também começou a Missão Sudeste, ajudou muito no início da Missão Sudeste. Nós tivemos 2 vezes em Minas. A primeira vez eu fiquei 8 dias com ele lá. Quando deu ali uns 5, 6 dias, eu queria pegar um avião e vir embora. Saudade da minha esposa que está aqui comigo, pastora Ana. A minha filhinha Ana Luísa foi para a salinha, para a infância. E o meu garotão de 14 anos está lá em Cambé, no nosso culto de jovens agora. E eu estava dizendo para minha esposa quando voltei, em relação ao pastor Ulisses, quando cheguei dessa viagem. Mas não voltei, tá? Fiquei os 8 dias, acabei de ficar os 8 dias com ele lá. Falei, meu amor, eu descobri que amar pessoas igual o pastor Ulisses ama, eu não amo ainda não. E olha, querido, que se for puxar uma média aí, eu não estou dos piores assim, né, em relação ao amor, a essa preocupação que vocês têm com o cuidado de distribuição de alimento, de internação, de restaurar vidas. Nós fluímos dessa mesma forma no ministério, até por isso temos essa proximidade. É por isso que a frase do pastor Luiz, qual é? Quem está indo para o mesmo lugar, se encontra no caminho. Então, porque nós estávamos indo para o mesmo lugar, com o mesmo coração, nós nos encontramos no caminho. Mas você vê a simplicidade, o amor do pastor Ulisses por pessoas em cada cidade. Às vezes rodávamos 100, 150 quilômetros de uma cidade para estar com um pastor, às vezes nem ministrar na igreja, mas estar com ele, tomar um café, ouvi-lo, né? Gerar ali um primeiro relacionamento. Então eu disse, meu amor, eu ainda preciso continuar crescendo em amor por pessoas, se interessar por cada vida, por cada situação, por cada pastor. E essa situação que o Marcos disse, a forma como ele reage, é por causa dessa sensibilidade dele, né? O que para uns às vezes reage de forma diferente, ele reage como se fosse mesmo ali sofrendo com, né, um próprio filho natural, né? Então, o pastor Ulisses realmente está bem assim, foi bem afetado, né, por essa situação. Ele está processando toda essa situação, né, e já está tratando e cuidando. E para piorar, juntou lá uma gripe forte, uma inflamação na garganta. Então, nós vamos dar um tempo para o nosso pastor nesses dias. Logo, com certeza, ele vai estar aqui com vocês, né? Viajando com ele também, como o pastor Marcos disse, não estou aqui para substituí-lo, mas para representá-lo. E aonde ele vai, ele fala que ele é irmão do Luiz Hermínio, né? E é um dos maiores pregadores da nação, e nós consideramos talvez o maior, não é? E onde ele vai, quer queira, quer não, se faz uma relação, não é? Pastor Ulisses, pastor Luiz, mas ele sempre diz, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu posso cooperar em cada vida, em cada igreja por onde eu ando. E da mesma forma eu estou aqui, né? Não tenho a presunção de substituir o meu pastor, do qual nós estamos caminhando, aprendendo junto, desenvolvendo o apostólico ao lado dele, mas também sei o que eu carrego, sei o que nós temos vivido, sei o que o Senhor tem nos apontado, nos mostrado. Então, por isso, nós temos muita alegria de poder cooperar com essa igreja, que já tem crescido, desenvolvido. O Marcos disse aqui, ouça o que o seu pastor fala. Às vezes você chega nesse ambiente, que nesse momento da palavra, e às vezes a gente se distrai. Eu não sei, hoje existem alguns diagnósticos, né? TDAH, outros diagnósticos. Se você tem isso, como eu tenho um pouco,
Se esforce para prestar atenção. Se você quiser, use anotações. Eu, um pouco mais jovem, não faz muito tempo, o meu pastor me ensinou assim, um outro pastor disse assim, onde você for num lugar diferente, não converse só com quem você já conhece. Encoste em alguém que você não conhece e pergunte o nome, da onde que é. E eu vi o Marcos lá em Itajaí, sentado numa cadeira com a mochila na perna, assim, tinha acabado de chegar, acho que a pessoa que ia receber ele ainda ia encontrar com ele. Eu cheguei nele e falei, seu nome, né, de onde você é. E graças a Deus conhecemos o Marcos, conhecemos o Celso, conhecemos o pastor Ulisses e viemos fluindo. E é disso que nós queremos falar, sobre fluir. É por isso que nós acreditamos. Vocês falaram aqui de uma igreja, essa igreja está fazendo 5 anos. Uma das principais mensagens e revelações que nós temos é o quê? Paternidade, reino de Deus e 5 ministérios. Tudo que você vai ouvir o pastor Luiz pregar, se você fizer um grande apanhado, ele vai falar de paternidade, 5 ministérios e reino de Deus. Então, sobre 5 ministérios, eu quando cheguei lá no Mevan, já crescendo em igreja, não tinha dificuldade com o ministério de ensino, né? Já vivia dentro de sala de escola dominical. Não tinha dificuldade com pastoreio, crescendo dentro de ministério de casais, jovens, infância. Não tinha dificuldade com o evangelismo, já tinha ido para as praças, para as ruas, evangelizar, falar de Jesus, batendo porta a porta. Quantas coisas nós já experimentamos, nós já vivemos. Escute o que eu vou dizer agora. Eu e você precisamos viver experiências que nos dê a absoluta certeza de que Deus é real. Eu e você precisamos viver experiências das quais nos dê absoluta certeza de que Deus é real. E eu vou tomar a liberdade de fazer como costumo fazer lá na nossa casa, em Cambé. Baixe sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos. E fala para Ele, Senhor, eu quero viver experiências que me dê a absoluta certeza de que o Senhor é real. Eu não quero te conhecer pelo que os outros falam, Senhor. Eu não quero te conhecer apenas do que os outros falam. Ainda que eles estão nos falando ao lerem a sua palavra. Eu não quero te conhecer apenas como um Deus escrito nas folhas das Escrituras. Eu quero te conhecer, Senhor, pessoalmente. Fale para Ele isso. Eu quero ser capaz de ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero ser capaz de sentir o seu cheiro, Senhor. Eu quero ser capaz de discernir se o Senhor está contente ou se o Senhor não está contente. Se o Senhor se agrada ou se o Senhor se desagrada de mim ou de algo. Eu quero te conhecer verdadeiramente, Senhor. Eu quero ter uma experiência, não quero te conhecer de ouvir falar, mas quero te conhecer de contigo andar, lado a lado, ouvindo a sua voz, me direcionando em cada passo, em cada direção, Senhor. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Porque, querido, no que eu entendo, tudo o que a gente precisa é da revelação. Em Gálatas fala que o herdeiro só não administra a herança enquanto ele é menor, imaturo. Então, quanto mais maduro eu me tornar, mais acesso à herança eu vou ter. Quanto mais madura for a minha visão, a minha revelação, mais acesso à herança eu vou ter. Então, o que eu acesso do sobrenatural está condicionado ao nível de revelação de que eu tenho de quem Ele é. Você quer acessar o sobrenatural de Deus? Você quer viver só aqui no terreno, no 2+2, no natural? O que eu acesso do sobrenatural depende do nível da revelação que eu tenho dele. E quando nós conhecemos o pastor Ulisses, minha esposa está aqui, nós havíamos começado o Ministério Vinde. A gente que roda por aí, se encontra lá no Mevan com uma galera. O Senhor fez um corte em 2017, 2018.
O Senhor fez um corte em 2017, 2018, que você encontra de pastores que iniciaram a sua igreja nesse período, que quando foi vocês aqui em 2017. A gente não entende isso. Para muitos, nós somos os rebeldes que saímos de um lugar. E quanto foi difícil para nós sair? Quanto foi desconfortável para nós gerar? E o Senhor fez. E na verdade nós estávamos ali só discernindo, entendendo o que o Senhor estava fazendo. E se esforçando para ser obediente a uma visão, a uma direção de Deus. Eu creio que o processo de vocês deve ter sido semelhante. E quando nós conhecemos o pastor Ulisses, eu ainda com uma visão limitada, querendo fazer a partir da minha visão, nós já pastoreávamos uma igreja bem estabelecida, nós reiniciamos e nós começamos num prédio que o aluguel era R$1.000, porque na minha cabeça, R$1.000, se todo mundo me abandonasse, e eu com pelo menos mais uns 2 companheiros, cada um dizimando ali uns 300, a gente dava conta de pagar aquele aluguel. E deixamos bonitinho, igual vocês. Aqui está mais bonito, obviamente. Mas deixamos bem bonito na época. Aí o pastor Ulisses vem. E ele olha assim e fala: meu filho, tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Mas para vocês cumprir o propósito que Deus tem para vocês, aqui não cabe não. A gente tinha, numa outra denominação, a gente tinha ganho um terreno de 1.000 metros quadrados. Íamos construir a igreja, íamos fazer um espaço de convivência, fortalecimento de vínculo, evangelismos, íamos fazer tudo isso, sonhando com tudo isso. Aí quando começamos a vinde, saiu lá um loteamento próximo, fomos lá, compramos 2 terrenos. Vamos comprar 2 terrenos, porque nós tínhamos terreno lá, vamos comprar 2 terrenos. Aí ele chegou em mim e falou: meu filho, você acha que o que Deus tem para vocês cabe dentro desses 2 terrenos aí? Ou você quer dar tamanho para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês? Então, se você quiser ouvir a minha direção, a direção que eu dou para vocês é essa: vende esses 2 terrenos e investe aqui na igreja. E a gente mais do que depressa, e eu trabalhando fora, pensando que se eu parasse de trabalhar, eu ia me tornar pesado para a igreja. Sempre essa mentalidade de me manter pela força do meu braço. Não acreditando que se eu me lançasse no rio do Senhor, Ele ia dar a direção, Ele ia direcionar da melhor forma. Falando sobre essa questão do rio, é aí que nós vamos entrar daqui a pouco. Eu fui participar de uma conferência ainda antes de nascer a Vinde e estava pregando o pastor Djalma Toledo. Não sei quantos conhecem o pastor Djalma Toledo. E interessante que nessas viagens com o pastor Ulisses, esses dias eu estava com o Djalma Toledo. E lembrei ele, falei para ele da experiência que eu tive. Eu nem estava participando da conferência, eu estava trabalhando na conferência. E em algum momento o pastor Djalma falou assim: põe a criança no rio. Põe a criança no rio. E o Senhor vai conduzir a criança aonde ela precisa chegar. Viver no rio do Senhor é isso. É pôr o cesto no rio e confiar que o que o Senhor vai direcionar é a vontade dEle. Essa é uma mensagem que o pastor Luiz prega também. Deus escondeu Moisés de Faraó dentro da casa de Faraó. Como diz o pastor Luiz também, esse Deus não é gente. Esse Deus não é gente. Como é que Ele esconde Moisés de Faraó dentro da casa de Faraó? Faraó nutre Moisés. Faraó prepara Moisés para ser um príncipe, um legislador. Para num determinado dia Moisés chegar diante dele e falar: o Senhor me ordena, deixa o meu povo ir para que me preste culto. Então o Senhor o Senhor tem as suas maneiras de agir. E aí quando o nosso pastor esteve lá, o pastor Ulisses, e nos deu essa palavra, nós fomos procurar na cidade lugar. O único lugar que nós encontramos, que poderia ser um lugar que valia a pena mudar, era exatamente o valor da nossa arrecadação na época. O que entrava era o valor do aluguel. E aquele medo de sempre, não vai dar.
E nós entramos nesse lugar, graças a Deus, sem dizer de números aqui, o Senhor tem sido maravilhoso. Esses dias, numa dessas viagens, no retorno de Minas, nós fizemos uma corrida lá e o pastor veio nos acompanhar para ver uma chácara. Nós estamos sonhando com isso desde o início do ministério. Eu sou assistente social de formação, tive a oportunidade de fazer essa faculdade. E já cuidei de comunidade terapêutica, já fui coordenador de comunidade terapêutica, e o nosso grande desejo é estabelecer essa comunidade. Porque, como vocês disseram aqui, é terrível para nós alguém bater na nossa porta e a gente dizer que não tem o que ser feito. Não é terrível? Que sentido faz mais uma igreja que não vai fazer a diferença, como já foi dito aqui? Então nós já temos esse ministério lá de intermediar internações aqui ou ali, mas ainda assim tem as suas burocracias e ela é necessária até um certo ponto. Mas às vezes bate o cara na porta da igreja lá, e eles são assim, ó. Eles sentam na porta da igreja, eles deitam na porta da igreja, para você chegar, o pastorzão, para os irmãos da igreja ver qual é a nossa reação, Marcos. Eles param lá na porta da igreja, lá deitam na porta da igreja, para você, o pastor, chegar cheio da unção, e os irmãos da igreja ver a nossa reação. É isso que eles fazem. Eles são ligeiros. E quando você olha e fala assim, então, irmão, eu não tenho o que fazer. Aquele irmão da igreja, ele fica frustrado, irmão. Ele fala assim, poxa, pensei que a nossa igreja ia ser diferente. Pensei que a nossa igreja ia além. Não que a gente trabalha para dar resposta para as pessoas, querido. Não, a gente não trabalha para isso. Não é o princípio correto. A gente trabalha para cumprir as medidas de Deus. Abre comigo, por favor, aí. Salmo 118, versículo 22 a 24. Não trabalhamos para ser uma igreja que atua no social para a gente ficar bem aí diante das pessoas. Porque nós nunca vamos conseguir atender a demanda das pessoas. Salmo 118, 22 a 24. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E preste bem atenção nesse versículo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse texto fala que, primeiro ele fala da pedra angular, que todos nós já ouvimos sobre isso, sabemos do que está falando a respeito de Cristo. Pedro vai falar disso no discurso dele, após a visita do Espírito. O próprio Cristo vai dizer isso na parábola dos administradores maus, dos viticultores maus, em Mateus 21, e talvez a gente olhe esse texto, talvez não, vamos avançando. Mas ele fala sobre a pedra angular, a pedra principal. Meu pai é pedreiro, então para mim é um pouco mais fácil. Tem pedreiro que é pedreiro, assenta tijolo, mas nem todo pedreiro sabe fazer a marcação da casa. Nem todo pedreiro consegue fazer aquela primeira angulação que dali em diante vai definir todas as outras brocas, todas as outras medidas. E a pedra angular, a pedra de esquina, é essa pedra com duas que define o esquadro, obrigado, querido. Que dali em diante vai se definir todas as medidas da construção. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia muito rápido e a gente perde riquezas da Bíblia por ler rápido. A gente está em busca de revelações e lê com ansiedade em busca de revelações e a gente perde a revelação por causa da ansiedade. Então, o texto está dizendo que
Aparece aqui no meio do texto a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a pedra principal, a pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor já fez, ou fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Senhor tem medidas, querido. O Senhor tem medidas. E quando a igreja se move repartindo pão, vestindo o nu, abrigando o desabrigado, não é porque a igreja é legal, porque o pastor Marcos e a pastora Anísia são bonzinhos, tem uma visão diferente. Não, eles simplesmente leram Mateus 25. O Filho do Homem, quando vier, vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos foi prometido desde a fundação do século, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu fui forasteiro e me hospedaste, estive enfermo e foste me ver, estive na prisão e fostes me visitar. Mas quando, Senhor? Em que momento isso aconteceu? Todas as vezes que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizeram. O sacrifício na cruz, querido, ele é redentivo e ele é substitutivo. Quando Jesus se ofereceu para morrer na cruz no nosso lugar, para assumir o nosso pecado, as nossas mazelas, ele estava representando qualquer ser humano da face da terra. O ser humano mais miserável em todos os seus sentidos dessa palavra. Ali ele estava representando aquele homem. Então é por isso que ele fala assim, ó, aquele prato de comida é para mim. Eu representei esse homem na cruz. Eu tomei o lugar desse homem na cruz. Eu senti as dores dele na minha carne. E é disso que eu disse. Talvez quando eu falei assim, então o pastor não ama muito a alma. Irmão, amar igual Jesus, se compadecer igual Jesus, sentir a dor na carne como Jesus, é um processo longo para nós. É uma revelação de quem Ele é, longa para nós. É começar a sentir o que Ele sente, ver como Ele vê, entender como Ele entende, obedecer o Pai com a urgência e com a seriedade como Ele obedece. Então essa casa não é uma casa boazinha, pelo menos a minha lá não é, não sei, talvez vocês sejam melhores. Eu falo lá para os nossos meninos, nós não fazemos porque somos bons, porque na verdade nós não somos bons, nós somos ruim. Nós somos ruins, irmão. Não sei vocês aqui. A Bíblia fala de uma parábola de um pai e dois filhos. O primeiro, o pai falou, você faz isso. O bonzinho fala o quê? Vou. O bonzinho sempre vai, irmão. Mas no final, não faz o que o pai quer. O ruim fala assim, não vou não. Não estou afim. Não estou com vontade. Não é a minha vontade. Não é o meu desejo. Mas daí depois ele pensa assim, como é que eu não vou? Meu pai que está mandando. Né? Ele é o Senhor da minha vida. Então, o bom não é o que parece ser bom. O bom é que no fim, obedece. Então nós não fazemos porque nós somos bons, porque nós não somos. Nós fazemos porque nós sabemos que o caminho é a obediência. Não se engane que você é bom, senão você vai se decepcionar com você mesmo. E não deixe as pessoas te colocar nesse lugar de o Madre Teresa de Calcutá da tua cidade. O bonzinho, não deixe as pessoas te colocar nesse lugar. Você não vai se sustentar nesse lugar. Você entendeu medidas da Escritura e está cumprindo. Quando o Senhor chega para Noé e diz assim, Noé, você vai construir algo para mim, meu querido. O que você vai fazer para mim vai ter essas medidas, vai ter esse material e tem esse propósito. É claro. E na cabeça de Deus já estava pronto. É por isso que esse salmo aqui, no versículo 24, diz que esse é o dia que ele já fez. Na cabeça dele já está pronto.
Essa igreja aqui, Seara em Paranavaí, ela não vai dar certo por causa das modernidades, por causa da forma como ela se apresenta. Ainda que isso seja muito bom, isso faz parte de um espírito de excelência, de um desejo de oferecer para o Senhor o melhor. Isso é muito bom, isso é necessário, mas isso não é poderoso o bastante, o quanto se enxergar uma medida das Escrituras e ser fiel a essa medida. E é por isso que, graças a Deus, ela não é só uma igreja bonita, é uma igreja que tem entendido as medidas de Deus e obedecido. Porque quando Deus pede, querido, na cabeça dele já está pronto. Quando Deus pede, a própria palavra de Deus, quando Ele falou, faz, quando Ele libera a sua palavra, já está pronto. Ele só está nos dando oportunidade de fazer parte do seu projeto. E conhecê-lo no processo. Já está pronto, irmão. Não fique ansioso com o que vai acontecer. Não fique preocupado se você vai ter força suficiente para fazer, já está pronto. Só desfrute de trabalhar com o Pai. Quem já trabalhou com o pai aqui? O pastor Ulisses faz essa pergunta também. Eu já trabalhei com meu pai. Sabe, pastor Marcos, sempre dou esse exemplo lá na nossa casa. Lá na igreja tem irmão que chega em mim, chega novo na igreja e fala assim, pastor Duda, conta comigo, estamos juntos. E eu imagino que o desejo dele é que logo eu diga alguma coisa que ele possa fazer. E nem sempre eu tenho algo para falar que ele pode fazer. Eu preciso que ele espere. E como eu trabalhei com meu pai, eu também fazia a mesma coisa com ele. Pai, o que nós vamos fazer hoje? Ele falava assim, não sei, vamos ver. Ele falava assim para mim, fica perto de mim. Que estando perto de mim, a hora que eu precisar de você, você vai estar lá. Algumas pessoas, elas chegam, elas querem somar, só que são ansiosas. Elas não sabem ficar perto apenas, desfrutar da companhia apenas. Elas se frustram e vai caçar alguma coisa para fazer. É o tal de querer fazer alguma coisa. Sendo que o Senhor chamou os seus discípulos não para fazer, mas chamou para estar com Ele. Porque estando com Ele, a hora que tivesse que fazer, Ele ia falar, vai lá, ó, pega o peixe, a moeda está dentro da boca dele. Vai lá, ó, joga a rede para aquele outro lado. Está do lado dele e esperar a direção dele. E não essa ansiedade de fazer, querer fazer algo. É andar perto do Pai. É se tornar um bom ajudante. O nosso desafio é nos tornar um bom ajudante. E não querer ser o coadjuvante. Mas aprender a ser um ajudante que não atrapalha. E que dá suporte. No momento que precisa de uma ferramenta, precisa de algo, você só estica o braço daquela pessoa a quem você está ajudando. Mas o braço é dela. Você só vai esticar o alcance dela. O nosso papel é aumentar o alcance. Eu estou pregando aqui, mas muitos aqui vão para a escola, e eles vão aumentar o nosso alcance. Mas são cooperadores do mesmo trabalho. Vamos ler Mateus 21? Vamos prosseguindo aqui. Mateus 21, que vai citar novamente sobre a pedra angular, a principal, que não pode ser desconsiderada nunca, é Cristo. Nunca pode deixar de lado. Eu quero falar outra coisa a respeito do pastor Ulisses. Eu estive com ele recentemente também em Maringá, e foi muito bonito o que um irmão fez. O irmão veio, pediu perdão, por não saberem lidar com a simplicidade do pastor Ulisses. E pela simplicidade dele rejeitá-lo. O pastor Ulisses é um homem muito simples, querido. Ele sempre fala a dificuldade dele de construir um sermão.
elaborar um sermão, um esboço. E eu meditando sobre João 13, Jesus lavar os pés, e Jesus disse assim que Jesus nivelou por baixo, irmão. E por onde eu ando com o pastor Ulisses, ele, na maior parte das vezes, ele começa com aquele texto que não há limite para o muito estudar, não há o limite para muito escrever livros. Então, no fim de tudo, tema o Senhor. Vocês são de igreja, vocês vão saber que houve um tempo, talvez, que a gente via alguém que pregava muito, então a gente queria se nivelar, a gente também queria pregar muito. E não tem nenhum problema estudar, pedir graça de Deus e crescer. Só que essa busca de crescer e se nivelar por cima deixa pessoas para trás, irmão. Agora, se você nivela por baixo, não fica ninguém para trás. E você não deixa de ser grande, porque você não é pelo que você faz, é pelo quem você de fato é. Então Jesus, ele não nivelou para cima, ele eliminou o sentimento de competição, ensinando que o grande ia ser o que serve, ia ser o simples. Dá para entender? Nós fazemos parte de um mundo aí hoje de quantos seguidores tem na internet, no Instagram, e isso e aquilo, sempre nivelando pelo que tem mais, pelo que é maior. E Cristo nivelou por baixo, para a gente não deixar ninguém para trás, para a gente manter a essência de Jesus. Então aqui em Mateus 21, deixa eu ver aqui o versículo exato, 40 a 44. Eu disse lá que em 2017, 2018, nasceu diversas igrejas, como essa aqui nasceu. E o que eu vou dizer aqui agora é um pouco ousado. Você pode saber que eu estou aliviando aqui bastante, né? Estou aqui hoje com vocês, lá em casa é diferente, né? Mateus 21, versículo 40 diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? No começo ali fala que o Senhor arrendou a sua vinha, a igreja. Ele cuidou dela, ele deixou ela pronta para frutificar e confiou a alguns homens: vocês vão cuidar da minha vinha, só que os frutos da vinha continuam sendo meu. Você vai ser um administrador na vinha, mas você não vai poder esbanjar com a vinha. Você tem responsabilidades com a vinha. Essa casa nasce para que os recursos dela, como foi dito aqui pelo nosso irmão, possa atender à vontade de Deus. O pastor Juscelio disse que quando Noé recebe a palavra de construir a arca, o primeiro passo que ele faz é cortar madeira. Já pensou ele olhar para aquele montão de madeira e falar: você quer saber, construir arca que nada, eu vou virar um madeireiro. Porque depois que você vê, a gente começa com a ideia de juntar recursos para cumprir o propósito. E a hora que você começa a juntar recursos? Porque quer queira, quer não, Marcos, hoje nós já estamos bem melhor do que nós estávamos lá no início. Só que os recursos da vinha continuam sendo para atender à vontade do Senhor da vinha. Claro, nós vamos ter o nosso conforto, a nossa vida normal. Mas o fruto da vinha precisa atender os desejos do Senhor da vinha. E se os viticultores não atender o desejo do Senhor da vinha? E aí? Mateus 21, 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a... outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Então, Marcos, é muito simples, não dá para brincar de igreja. O Senhor fez nascer nas nossas mãos a igreja, nos confiou a vinha, ótimo. Ela está frutificando, glória a Deus.
Só que os frutos precisam atender o desejo do Senhor da vinha. E se não atender, o que ele faz? Ele toma e arrenda a... E queridos, eu acredito nessa mesa do Paraná. Eu acredito no sacerdócio do pastor Luiz e do pastor Ulisses. Eu acredito na plataforma apostólica Ministério Mevan. Eu acredito que o Senhor tem um avivamento para o Paraná e para o Brasil. E esse nosso ajuntamento, essa mesa, essa conexão, é para esse propósito. Eu acredito, porque eu não quero ver Deus ter que começar do zero novamente. Eu não quero ver, e isso eu falo para todos nós que estamos aqui, para os jovens. Eu não quero ver o Senhor tendo que falar, mais uma vez eu vou precisar arrancar a vinha das mãos deles e colocar a vinha na mão de outros que me remetam os frutos. Não. O nosso desejo é que o Senhor possa fazer essa vinha crescer e que os frutos dessa vinha atenda o desejo do Senhor da vinha. Eu nunca me esqueça que a vinha tem um Senhor. O Senhor, quando encontrou Davi, ele diz assim: encontrei Davi, meu servo. Ele fará tudo segundo o meu coração. Sabe o que eu entendo quando Deus fala assim, encontrei Davi? Eu entendo que ele procurou em gerações anteriores. Eu entendo que ele procurou antes e não achou. Quando ele achou o Davi, ser humano como nós, falho como nós, mas que no fundo, no final, ele ia sempre se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade, Senhor. Cumpra o teu querer na minha vida, meu Deus. Ele falou assim: achei Davi, meu servo. E eu vou olhar aqui para essa turminha de jovens que está aqui. Tinha uma cadeira de governo a ser ocupada. Tinha uma cadeira de governo para ser ocupada. E ele falou: eu achei aquele que vai assentar nessa cadeira de governo, mas não vai ser dono dessa cadeira, e não vai amar mais essa cadeira do que eu que coloquei ele nela. E que vai servir nessa cadeira a favor do povo, e não sobre o povo. Existem cadeiras de governo disponíveis, que o Senhor só está procurando um filho maduro para sentar lá. Existem cadeiras de governo que está lá, o Senhor, Ele que ordena. Eu só preciso ter um coração segundo a vontade dEle. Eu só preciso ser aquele que sinceramente me achego diante dEle e digo assim: Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Você pode fechar seus olhos e dizer essa frase? De todo o seu coração, com toda sinceridade, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim o teu querer e a tua vontade, Senhor. Senhor, qual é a minha parte na planta? Qual é a minha parte na construção? Eu estou aqui, Senhor. Eu não quero fazer nada por mim mesmo. Eu não preciso fazer algo para me sentir importante. Eu sou o seu filho e isso basta. E eu só quero ouvir a tua voz me dizendo: é isso, filho. E com toda alegria eu te obedecerei, meu rei. Eu tenho dito isso lá para o meu filho. Eu tenho dito isso lá para os nossos jovens. Davi teve a grande alegria de conseguir entregar uma planta na mão de Salomão. E dizer: meu filho, a planta está aqui. Eu não fiz porque não era na minha geração. Deus é geracional. Não adianta dizer, Marcos, nós vamos fazer isso. Não, nós vamos até onde Deus deixar. Está tudo aqui, meu filho. O ouro está aqui, a equipe está aqui, a madeira está aqui, a planta está aqui. E você vê no começo de 2 Crônicas, Salomão cumprindo a planta do templo exatamente como seu pai ordenou. Se eu não me engano, no capítulo 6, antes do capítulo 7, ele se assenta numa plataforma de bronze e ele faz aquela oração:
dizendo: Senhor, meu pai desejou construir esse templo para o Senhor, mas o Senhor não permitiu. Está aqui, esse lugar não cabe a sua glória, esse lugar não cabe a sua presença, porque o Senhor não cabe dentro de lugar nenhum. A única coisa que eu te peço é que as orações que foram feitas nesse lugar, o Senhor as atenda, o Senhor as ouça. Então isso é maravilhoso demais, querido, da forma como Deus trabalha, de forma geracional. E o texto continua dizendo aí, onde que nós paramos aí? O versículo 42. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Ou seja, já era para vocês saber. As pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi por cabeça da esquina, está ali. Perdão. Cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isto. Pelo Senhor, é a mesma coisa do Salmo. A gente poetizou o Salmo, que ele realmente é bonito, a gente aprendeu na escola dominical. Esse é o dia que o Senhor já fez, no meu Deus me alegrarei. Lindo, mas não é só isso. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhosa aos nossos. Ele está citando novamente o Salmo. Continua para mim, por favor, até o 44. Portanto, eu vos digo que vos será tirado e será dada a uma nação que deu os seus. Do que nós mais falamos, Marcos? Sobre reino de Deus. Qual que é o nosso grande esforço? A ser uma igreja de reino. E quando uma igreja é uma igreja de reino? Quando o Senhor reina naquele lugar. Quando o Senhor é o rei daquele lugar. Quando o governo é dele, a vontade é dele. Quando a autoridade é dele, os interesses são dele. Vocês fizeram essa dança aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ir por parte. Quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Até aí. Então, querido, às vezes parece que a gente pode fazer o que quer, ir fazendo. Não, não é assim. A pedra é a pedra principal. E se edificar sobre ela, ótimo. Mas se não, se houver um choque com essa pedra, se chocar com essa pedra, irmão, o resultado disso é o fim. Não sobra nada. Não foi o que a gente leu aí agora há pouquinho? Abre para mim, por favor, Apocalipse 22. Para a gente ir caminhando para o fim aqui. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Esse ano ainda eu estive em Joinville. Não sei se acho que a Nilza foi, mas ela foi do próprio Mevana. Você foi na escola de externo, você foi no retiro, né? Nós estivemos, eu e minha esposa, nós estivemos em Joinville, nós fizemos a escola, da escola de Esther e do sacerdócio real. Foi muito bom também. E durante o sacerdócio real, que honestamente eu nem queria ir, eu fui por insistência da minha esposa. Como eu aprendi com o pastor Luiz, nem sempre você vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Então ouve pelo menos a sua. Aprendeu essa aí? Eu não queria ir porque eu já tinha, vamos dizer assim, preconceito com esse negócio de retiro, de encontro. Aí falei para ela, vai ser a mesma coisa. Aí meu pastor falou, vai meu filho, vai ser importante para o ministério dela também e tal. Beleza, fui. E chegando lá, durante todas as ministrações e tal, tinha um ministro de adoração muito apaixonado por Jesus. Volto a pegar aqui a galera nossa. Quem vão ser os que vão herdar a planta? O Senhor só vai dar a planta na mão de homens e mulheres apaixonados, tá? Porque se der a planta na mão de um pouco apaixonado, ele vai desistir dela. Todos queriam ver Jesus, só que Zaqueu queria ver mais. A ponto de não parar numa dificuldade, subir em cima de uma árvore, e Jesus parou debaixo da árvore e falou, cara,
A tua sede e fome por mim foi intensa. Vem aqui, eu quero conversar mais de perto com você. Se a tua busca pelo Senhor for intensa, Ele vai chegar e falar, viu, vem cá. Eu quero conversar mais de perto com você. Eu quero ampliar o nosso relacionamento. Eu quero abrir os segredos do meu coração para você. Aí tinha um ministro muito apaixonado ali, ardendo em adoração. E durante aquela adoração, o Senhor me mostrou uma visão. Eu vi uma imagem, uma foto na minha mente. Eu vi um trono e um rei assentado no trono. E eu confesso que eu tinha mais a imagem do trono com a coroa sobre ele, até porque é mais fácil de se fazer. Eu tinha muito aquela imagem na minha mente. Eu vi o trono e o rei sentado sobre o trono. Eu falei, Senhor, mas isso é óbvio, né? Isso todo mundo sabe. Ele fala assim, não, meu filho. Precisa ficar muito claro que eu sou o rei que está sentado no trono. Porque o princípio de tudo foi Lúcifer querer ocupar o meu trono. E esse sentimento de queda percorre a igreja. E o Senhor me disse mais. Ele disse assim, o meu eu precisa estar na cruz. Por isso o apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O meu eu precisa estar na cruz. Se o meu eu não estiver na cruz, sabe onde ele vai querer estar, irmão? Decidindo, governando, fazendo as minhas próprias vontades. Então, se o meu eu não estiver na cruz, ele vai querer estar no trono. Agora, se o meu eu estiver na cruz, e se o Senhor estiver no trono, eu entro num ambiente, porque o trono é um ambiente. Hebreus 4, se eu não me engano, entrai, pois, confiadamente, junto ao trono da graça, à sala do trono. Então, você já parou para pensar nisso? Como é que eu entro no trono da graça? Como é que eu acesso esse lugar? Então existe um ambiente onde o trono do Senhor está entronizado, e esse ambiente não é um ambiente natural. Entrai, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Acessei um lugar, acessei um ambiente diferente do que eu estava antes. E eu estava falando sobre 5 ministérios. Eu embolo um pouco, eu também tenho um pouco de dificuldade de organizar. Não sou mestre, não sou didático. Não tenho início, começo, meio e fim. Início, falei início e começo, né? Começo, meio e fim. Mas se você prestar bem atenção, alguma coisa dá para você aproveitar. Então, o que nós vamos falar agora é sobre o entendimento profético, já concluindo. Apocalipse 22, do 1 ao 5, diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal. Da onde que sai esse rio, irmão? E aí, se o Marcos me permitir, eu quero pedir que o pessoal da adoração vai subindo aqui. Da onde que sai o rio, irmão? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal. O rio que sai. Ei, eu não sou mestre, eu não sou bom para organizar o conteúdo, mas uma coisa eu sou prático. E o nosso pastor Luiz diz que nós temos que ser menos ortodoxos e mais ortoprático. Uma coisa eu sou prático. Então veja bem, vamos ler de forma prática. O anjo mostrou lá no ambiente do céu um rio, beleza. Tudo que eu quero é fluir no rio. E o rio sai da onde? O rio sai do trono. E então, meninas aqui que fez a dança, se tiver o trono, se houver o trono estabelecido, se o Senhor estiver estabelecido no seu trono, então também tem rio. Se tem trono, tem rio. Então vamos lá. O rio
que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz os 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para as curas dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então não haverá noite, nem precisará deles a luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus lhe brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Fique de pé comigo, querido. Deixa eu te falar mais uma coisa para você pensar um pouquinho, junto comigo. Alguém pode dizer assim, alguém pode começar a analisar assim, mas esse texto aí é um texto escatológico, fala, da vinda. Querido, não coloca Deus Deus não cabe em lugar nenhum, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. O tempo limita a nós, o tempo não limita a Deus. E o entendimento profético é exatamente isso. Eu posso vir aqui, eu posso pensar que isso aqui é só um salão, com umas músicas legais que fala de Deus. Não, isso é pouco, querido. Quando essa equipe de adoração, quando essa igreja se reúne para adorar o Rei dos Reis, quando essa igreja se reúne diante do trono de Deus, esse trono, ele entronizado no seu trono, um rio flui desse lugar. E você já conhece esse texto, você sabe que é uma promessa que as folhas da árvore do qual está no meio desse rio são para a cura dos povos. Então preste atenção. Ele viu o trono no céu. Ele viu o rio que sai do trono. Mas no céu precisa de cura, irmão? No céu precisa de cura? Então se essa árvore é para cura, esse ambiente que era no céu, daqui a pouco já não é mais o céu, irmão. Esse rio sai do céu, mas esse rio toca a terra. E isso é para mim um dos maiores entendimentos proféticos, porque nós não estamos em dois ambientes separados, céu e terra. Nós estamos conectados com os céus. Nós estamos vivendo aquilo que Ele já fez. Nós estamos apenas fluindo nesse rio do Senhor. Em nome de Jesus, essa casa vai continuar fluindo, mergulhando, se lançando nesse rio, vivendo as maravilhas de Deus para essa casa, para essa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para essa geração, para as próximas gerações. Eu queria que você orasse aí no seu lugar e dissesse assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero viver um evangelho estático, sem vida, sem a sua presença. Senhor, eu quero viver nesse evangelho profético, conectado com os céus, com esse evangelho conectado com a vida do Senhor. Eu quero mergulhar no teu rio, Senhor. Eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Eu quero conhecer o que está além da minha capacidade de enxergar. Eu não quero, Pai, viver por vista, mas quero viver por fé. Então, Senhor, abra os nossos olhos, nosso Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos olhos para a planta, para a medida que o Senhor já fez, Senhor, que já está pronta no seu coração. E nós queremos simplesmente te ouvir, te obedecer, cumprir e praticar a tua palavra e viver aquilo que o Senhor já fez todos os dias da nossa vida, Senhor. Em o nome de Jesus. Continue adorando a Ele, continue se colocando à disposição dEle, continue dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou nadar contra as correntezas desse rio, eu vou me lançar nele, e vou conhecer e experimentar o sobrenatural do Senhor todos os dias da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Estou subindo ao monte, sim, Senhor, santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
Entre confiadamente junto ao trono da graça, querido. Esqueça as pessoas que estão ao seu redor agora. Você está diante do trono da graça. Você está diante do trono que flui um rio. Sim, meu Deus. Com meu coração em adoração. Sim, Jesus. Isso, adore a Ele. Adore a Ele. Se lance diante do trono da graça. Se lance no rio que sai do trono. Sim. Não olhe para mim, para as minhas limitações, para as minhas características, que talvez você possa rejeitar. E esteja diante do trono. Sim, nosso Deus. Obrigado pelos 5 anos dessa casa, Pai. Ah, Senhor, que essa casa continue sendo uma casa de adoração. Uma casa onde o Senhor está entronizado, Senhor. Uma casa onde o Senhor reina. Uma casa onde a Tua vontade, Senhor Deus, se cumpre, Pai. E que o Teu rio possa fluir a partir do Teu trono, Senhor. Sim, meu Rei. Sim, Jesus. Continue sim manifestando a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, trazendo vida, restauração sobre os 4 cantos dessa cidade, sobre os becos, os velados, Senhor. Sem te tocar. Isso, adore-o, adore-o. Sem ser tocado. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és adorado nas nossas vidas, Pai. Sim, meu Rei. Sim, meu Rei. Tu estás entronizado, Jesus. Tu estás entronizado, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Exaltado, engrandecido ao Rei que vive e reina para todo sempre. Sim, meu Rei. Exaltado, engrandecido é o Senhor. Estou subindo ao monte. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, meu Rei. Sim, Jesus. E vou tocar o céu com meu coração. Sim, Jesus. Em adoração. Eu vou dizer isso e vou deixar que o Marcos conclua. Deixar, né? Presunção. Preste bem atenção, querido. Eu ouvi da boca do próprio pastor Luiz. O desejo deles não é que nós o admiremos. O desejo deles não é que eles sejam homens que a gente diga, nossa, como Deus usa o pastor Luiz. Eles não querem isso. Sabe o que eles querem? Que você olhe para dentro de você mesmo e fale assim, Senhor, me possua. Senhor, que eu possa colaborar na tua obra, na tua planta, como o Senhor quer. Deixa eu dizer uma coisa, querido. O próprio pastor Luiz ministra isso. Maria, quando está gerando Jesus, vai visitar Isabel, que está gerando João Batista. A mais nova, a menos experiente, está indo visitar a mais velha, a mais experiente. Só que não é porque ela era mais nova e menos experiente, estava buscando o conselho, que o que ela estava gerando era menor do que a mais velha e a mais experiente estava gerando. Querido, Deus é geracional. Talvez alguém aqui, que está aqui nesse prédio, está gerando algo maior do que nós, pastor Marcos. Talvez alguém está ou vai gerar algo maior do que o pastor Luiz já gerou nessa nação. Então coloque as mãos no teu ventre. Coloque as mãos no teu ventre e diga assim, Senhor, como Isaías 55 diz,
O Senhor é o meu marido, Senhor. O Senhor é o meu marido. Gera em mim o teu propósito. Fala para ele: Senhor, eis aqui um ventre disponível. Eis aqui, Senhor, um ventre disponível. Gera aqui o teu propósito, meu Deus. Cumpra o teu querer e a tua vontade. Pois o Senhor é Deus. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o que estabeleceu tudo desde o princípio, Deus. Então faça tudo segundo a sua soberania, o seu poder e a sua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa essa igreja nessa cidade. Abençoa o Marcos, a Nilza, todos os líderes dessa casa. Abençoe cada família, cada irmão. Continua fazendo fluir o teu rio nesse lugar. E faça continuando prosperar essa casa, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Levanta suas mãos, diga isso a ele. Nada vai me abalar, sobre a pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, sobre a pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, sobre a pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Levanta suas mãos, diga a ele: e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Segura aí, não vai embora não, segura nessa nota. Eu quero pedir para todos os músicos do louvor dessa igreja subirem aqui, por favor. Todos os adoradores, Beck, que canta, que toca, que ministra, que é instrumentista, sobe aqui nesse altar, sobe aqui, por favor. Claudinho, pastor André, cadê vocês? Isso, Cainã, todos os irmãos que tocam, que fazem parte da adoração. Vem cá, pastora Nilza, tiraram você do louvor, mas você ainda é de honra aqui do meu coração. Aleluia. Querido, deixa eu contar uma coisa para você, eu não vou demorar. Essa mensagem do Duda foi muito pontual. Mas a primeira visão que eu tive dessa igreja, a primeira, eu não vi a nave da igreja, eu tive essa visão em 2002. Eu estava num ambiente de adoração de um pastor muito querido, mas muito desafinado, que tocava um violão muito mal. E Luiz Hermínio que fala, né, ouvir Deus numa adoração bacana não é tão difícil, mas ouvir Deus quando o ministro é ruim, está tudo desafinado, é um pouco mais difícil. E eu estava nesse ambiente difícil, parecia que a gente estava quebrando pedra. Mas de repente, nesse momento, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de Paranavaí, Deus abriu os meus olhos e eu tive uma visão interna fechada. E eu vi um altar repleto de músicas. E a Igreja da Graça, aqui da qual eu fiz parte, sempre teve dificuldades nessa área da adoração. Eu pensei que aquela visão se referia àquela igreja.
e eu via um altar, e parecia, nem tinha essa onda de igreja preta, mas era escuro. E eu olhei, e eu estava desse jeito aqui, com violão, um monte de músico, junto assim. 2002, irmãos. Eu falei: Senhor, que lugar é esse? O que é isso? E Ele falou firmemente ao meu coração: será o templo onde você vai pastorear um povo meu. E essa vai ser uma equipe de adoração profética. Foi a primeira visão, não foi a única, mas hoje eu vou falar só dessa. E depois aconteceram muitas coisas, e aí houve o processo. Mas por que Deus me mostrou? Só porque eu era músico? Porque eu era um músico que veio para a igreja? Não, querido, é porque você não tem noção. A adoração não é apenas um grupo de pessoas cantando canções. Isso aí a gente consegue na internet, vai para o YouTube, tem gente muito melhor do que a gente. Mas a adoração, o ambiente de adoração é o queimar do nosso incenso, que apronta uma casa, um lugar e pessoas para que Ele ocupe o trono dele. Essa é a intenção de Deus. Uma igreja sem adoração, ela perde uma das suas maiores identidades. A palavra de Deus, sim, de fato é a construção do edifício que está sendo formado em nós, mas é no ambiente de adoração que nós somos quebrados, que nós somos constrangidos, que nós sentimos a presença de Deus. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Vocês que estão aqui, levante as suas mãos. O rio de Deus, ele flui do trono de Deus. Ezequiel, quando viu o rio de Deus, do lado direito do trono onde Jesus está, fluía o rio, enchia a casa, Ei, escute, essa noite o Fabrício, que você viu falando, ele deve estar vendo a gente lá, ele teve um sonho. Eles estão orando como nós estamos aqui em 4 turnos de oração, e ele me mandou um áudio hoje de manhã, falou: pastor, tive um sonho com o senhor, e eu sonhei que eu e o senhor estávamos num lugar, e era uma represa, como se fosse uma hidrelétrica, e a água estava muito limpa, transparente, mas ela estava tão cheia, que eu entendi que era hora de abrir as comportas dessa represa e inundar os lugares. O rio de Ezequiel 47, queridos, ele enchia primeiro a casa de Deus. Na casa de Deus, eu sei que é um templo, sim, mas a nossa vida tem que estar cheia, a nossa casa tem que estar cheia, a igreja tem que estar cheia da palavra, da adoração. Ela enche a casa de Deus, depois ela rompe pelo limiar da porta que apronta para o oriente, e ela então começa a formar um rio de vida, e aonde esse rio passar, ele leva a vida de Deus. Ele leva a vida, Ele leva vida, Ele leva vida, Ele leva milagre, Ele leva cura. É esse rio de Deus do qual eu quero fazer parte. Deus vai abrir as comportas da Sear, e nós vamos para outros lugares, nós vamos para outras nações. Você crê nisso? Levante as suas mãos, enche esse lugar de adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Toca o céu, toca o céu, toca o céu, toca o céu. E vou tocar com meu estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aleluia, aleluia. Os 4 cantos dessa terra, pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Eu creio, promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar.
tomamos posse da herança. Você crê nisso? Eu creio. O que Deus falou se cumprirá. Libera isso, Brasil. Acredita nas promessas, Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, esta terra sararei. Aleluia. Queridos, nós ouvimos esses dias, durante 21 dias estivemos, aliás, amanhã nós encerramos 21 dias de oração, de jejum. Nunca jejuei tanto na minha vida. Jejum de clamor pelo Brasil. Nossa oração nesses dias, e todos esses dias nós lembramos. Eu compartilhei alguns vídeos do próprio apóstolo Luiz Hermínio, alguns vídeos da casa que nós vivemos momentos proféticos nesse lugar. Tivemos um relógio de oração, pastor Duda, de 24 horas e uma madrugada intensa na presença de Deus. E nós nos lembramos de palavras que foram liberadas por homens de Deus fantásticos. O que Deus vai fazer para cumprir essa promessa eu não sei, mas a promessa tem a ver com a igreja. Promessas de avivamento. Smith Wigglesworth, um homem extraordinário, Kenneth Hagin, Billy Graham, homens e mulheres de Deus, queridos, que liberaram sobre o Brasil. O Brasil será um celeiro do mundo. O Brasil não somente um celeiro de comida também, porque nós temos esse potencial, mas um celeiro de avivamento. Essa nação vai estar cheia da glória de Deus, e nós enviaremos para as nações. Você acredita nisso? Você pode dar um brado de glória ao nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, aplaude a Ele. Fica de pé, eu já vou liberar a sua vida. Só algo muito importante, amanhã pela manhã, sei que não está fácil para ninguém, mas amanhã às 9 horas nós temos aqui ceia do Senhor. Queria pedir para os obreiros chegarem 1 hora mais cedo, para um período de oração, de intercessão, né? Nós temos a ceia do Senhor, nós vamos batizar, salvo engano, 5 ou 6 pessoas. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Nós vamos receber pessoas na comunhão dessa igreja. É uma casa, a gente gera filhos, mas a gente também adota filhos, né? E nós estamos lutando para cuidar de vidas. As 3 palavras que Luiz Hermínio liberou sobre a minha vida como um mandamento é: não vá atrás de ninguém, né? E você que veio de outro ministério, conheceu essa casa de alguma forma, pode testificar isso, que nós nunca fomos assediar ninguém de nenhuma outra casa. Como o pastor Duda falou, nós não viemos, a Serra não nasceu apenas para criar confusão na cidade, para trazer, para descredenciar outros pastores. Muito pelo contrário, a gente nasceu respeitando todos os ministérios da cidade. A outra palavra foi: não rejeite ninguém. Na verdade, o pastor Luiz falou exatamente assim: coloque no colo todo aquele que Deus mandar. E é essa condição que Ele tem de pai, né? É desafiador para nós, mas a gente tem lutado para isso. E a terceira é: cuide daquele que ninguém quer cuidar. Nós também temos nos esforçado. Temos que nos esforçar um pouco mais. A gente vai aumentar nossa contribuição com a casa de recuperação. A gente vai ajudar em projetos missionários. A gente quer fazer muita coisa, mas não perdendo a identidade de quem a gente é no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estende a sua mão assim, vem para cá amanhã cedo, né? Se tiver difícil, vem do mesmo jeito. Depois você vota, né? Votar antes vai ser meio difícil. Depois você vai para votar em quem você quiser, você que sabe aí, problema seu. Se eu ir do Brasil, tá, irmãos? Vote com a sua consciência, em nome de Jesus.
Amém? Dá um Lá maior para mim aí. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti a sua face, que o Senhor tenha compaixão de ti e levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abraça alguém que está perto de você, aplaude ao Senhor bem forte.